Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos novamente a esse nosso novo episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meyer, novamente aqui para comentar os principais assuntos da quinzena em matéria tributária. Eu sou Daniela Zagari e tenho aqui o prazer de estar em companhia dos meus sócios Bruna Miguel e André Menon. Olá, Bruna! Olá, André! Oi, Dani, obrigada. É um prazer aqui poder contribuir um pouquinho com as últimas novidades dessa quinzena. O ano começou bem animado na parte tributária. A gente espera contribuir aí com informações relevantes para todos. Olá, Bruna. Olá, Daniela. Olá a nossos ouvintes. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, excelente. Nós temos aqui, começando como nós costumamos fazer muitas vezes, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, os tribunais superiores e também CARF, né? Ainda nós não temos tanta movimentação nos tribunais superiores porque o recesso judiciário terminou agora no fim de janeiro. Então, o STJ, eu diria que nós não temos ainda novidades. Não obstante, o ano já começou em fevereiro, animado no Supremo Tribunal Federal. Nós já temos um assunto, que é um assunto que vem sendo muito comentado, que está em julgamento, o julgamento não encerrou, são os temas 881 e 885 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Eu vou comentar aqui muito rapidamente, porque na realidade esses temas, eles dão por si só margem a um evento inteiro, um evento longo, porque é um assunto bastante complexo, mas em resumo, o que o Supremo Tribunal Federal está definindo é se a decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral ou em controle concentrado, ação direta de inconstitucionalidade ou mesmo a DPF, se essa decisão, quando contrária, diversa de uma coisa julgada formada anteriormente, se ela representa um direito novo. O que significa isso? Se no momento em que é proferida a decisão do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário à coisa julgada que se formou, e sempre tratando de relações de trato continuativo, como são as tributárias, para aqueles fatos geradores que se perpetuam, que se renovam no tempo, melhor dizendo, se essa decisão do Supremo Tribunal Federal tem o condão de fazer cessar a coisa julgada a partir de então, a partir da decisão proferida, de sorte que ficam acobertados os fatos já acontecidos sob o manto da coisa julgada, mas, óbvio, eventualmente sujeitos à ação rescisória, isso nós não vamos comentar aqui, e mais para fatos geradores posteriores ao advento da decisão do Supremo, essa coisa julgada não dependeria de uma rescisória para se desfazer, e seria automático. Bem, o julgamento já teve início, já foi suspenso, já houve destaque, teve uma primeira tentativa de julgamento em plenário virtual, finalmente ele foi incluído aqui na primeira sessão do Supremo Tribunal Federal deste ano de 2023. Nós temos hoje uma maioria formada de ministros, 8 votos pela cessação automática de eficácia da coisa julgada nessa situação, quando há uma decisão do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso daquela coisa julgada que se formou. E nós temos até agora 3 votos pela modulação de efeitos. Como são esses votos? Esses votos são no sentido de entender que, como essa é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal se depara sobre o assunto para definir se a decisão do Supremo é uma decisão, funciona como um direito novo, este entendimento só poderia produzir efeitos a partir da publicação da ata de julgamento destes próprios casos de repercussão geral. São 3 votos nesse sentido, mas até agora 5 votos foram contrários. Eu queria fazer uma observação, claro que depois estamos à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto. Me pareceu, o julgamento não está concluído, não temos votos ainda proferidos e finalizados, o julgamento vai ser retomado agora na próxima quarta-feira, mas na minha percepção, pelo que pude acompanhar até agora, os votos que foram contrários à modulação se ativeram muito ao caso concreto, a questão da contribuição social sobre o lucro e as datas em que houve decisões do Supremo a respeito, e por isso mesmo o julgamento deve ser retomado agora para que haja conclusão a respeito da modulação, e lembrando que qualquer ministro até a conclusão do julgamento pode alterar o seu entendimento no mérito ou em relação à modulação, porque aparentemente, segundo alega
alegam as partes neste processo, houve uma certa confusão em relação às datas de julgamentos ali consideradas pelos ministros que foram contrários à modulação. Então, nós vamos voltar com esse assunto aqui com vocês, provavelmente no novo podcast, ou mesmo numa análise mais aprofundada e com mais tempo sobre as dimensões e as possíveis repercussões desse julgamento, que é muito emblemático e tem o condão de afetar muitos outros temas, muitos outros tributos, mas vamos aguardar a conclusão do julgamento para a próxima quarta-feira, que é quando ele deve ser retomado. Então, esse assunto no Supremo, mas nós temos um outro, né, Bruna, agora com previsão de início no dia 10. Se você quiser comentar, é um assunto que pode ter um reflexo também em outros casos importantes. Sim, Dani, não, obrigada. Agora a gente ficou sabendo, né, a gente teve conhecimento que foi incluído aí na pauta do julgamento de repercussão geral do Supremo, que é o tema 504, vai começar no dia 10 e vai terminar, né, a previsão é que termine no dia 17 de fevereiro, e esse é um tema que ele discute a possibilidade de ressarcimento de PIS e COFINS por meio do crédito presumido de IPI, no caso de aquisição, mercado interno, matérias-primas, que são destinados à exportação. Então é um tema importante porque a gente já teve um julgamento parecido, né, assim, no passado, que ainda não finalizou em relação à discussão do crédito presumido de ICMS, né, nas bases de cálculo do PIS da COFINS, que é o tema 843 da repercussão geral. E temos aqui a discussão se a União não considera isso como um incentivo fiscal, enquanto o contribuinte basicamente alega que é um incentivo fiscal, sim. E como foi decidido no julgamento do tema 843, na época, né, que teve a discussão do ICMS, que está com destaque agora, mas o julgamento é favorável até então, era favorável, né, aos contribuintes, a gente não sabe como que esse tema vai retornar no Supremo Tribunal Federal, era que o crédito presumido de ICMS, ele era, sim, uma renúncia fiscal e que, portanto, você não tinha revelação aí de capacidade contributiva. Então, a expectativa é que esse tema, ele seja julgado na conformidade do tema 843, né, que embora a gente ainda não tenha um desfecho no STF, a gente, enfim, né, a expectativa é que o STF mantenha aí a coerência que ele, né, com que ele julgou, pelo menos, até então, o tema 843. Então, é um julgamento que a gente ainda, que vai começar agora nessa sexta-feira, né, que é dia 10, e assim que a gente tiver maiores informações em relação a esse julgamento, a gente retorna aqui com vocês também, enfim, trazendo todos os pontos de destaque e possíveis consequências que esse julgamento aí, que é também importante, pode ocasionar e tem, enfim, impacto para diversos contribuintes. Bruna, deixa eu fazer uma adição aqui também. Você mencionou do caso 504 do 843, né, que excluem a possibilidade, que na verdade excluem o crédito presumido de ICMS ou de IPI da base de cálculo do PIS da COFINS. Ponto importante é que essas discussões, elas são relacionadas à exclusão de crédito presumido, que é quando a gente tem a obrigação nascendo integral, né, e ela é deduzida posteriormente por um crédito presumido. Mas um outro tema que está sendo bastante discutido agora é a possibilidade de aplicação por analogia desta decisão, as operações beneficiadas com benefícios como isenção ou redução de alíquota, redução de base de cálculo, isenção ou redução de alíquota, que tem como consequência o nascimento líquido da obrigação. Então, diferentemente do caso analisado agora, né, e que foi analisado no tema 843, eu tenho já a obrigação nascendo líquida e o que os contribuintes discutem é a possibilidade de eu afetar ali aquela parte do preço que foi cobrado como margem com a natureza jurídica de fato de subvenção e daí sim possibilitar a exclusão da base de cálculo do PIS da COFINS e, eventualmente, do imposto de renda e contribuição social, a depender da contabilização desses valores. Então, só para adicionar que esse também é um tema que a gente tem discutido bastante aqui na consultoria, né, considerando que é o viés de discussão atual das empresas. Excelente, André. Realmente a gente está aí com muita coisa para discussão, muita coisa acontecendo, começando a acontecer, né? E ainda ia fazer uma referência, nós já temos, né, Bruna, um julgamento marcado para início dia 12 de abril sobre o DIFAL, que também é um outro tema muito palpitante. Quer comentar? Pois é, Dani, é um tema super importante, que foi o tema, acho que mais comentado no passado, que várias empresas entraram aí com ações no judiciário para discutir principalmente a necessidade de observância do princípio da anterioridade. Tivemos diversas decisões liminares, sentenças, foi super discutido e no final do ano o tema foi pautado para julgamento no STF, começou o julgamento e já se contava aí com 5 votos favoráveis ao contribuinte para que fosse observada a anterioridade anual e foi pedido destaque pela presidente Rosa Weber, o que acarreta, né, na paralisação desse julgamento, para que ele seja agora reiniciado no dia 12 de abril. Então, assim, os contribuintes estão com muita
expectativa em relação a essa discussão. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. A expectativa é que seja, né, mantido aí o entendimento de que tem sim que observar a anterioridade anual e o que o DIFAL, portanto, só poderia ser cobrado a partir de janeiro de 2023. Bruna, deixa eu fazer também uma contribuição aqui com relação a esse tema. Como você mesmo colocou, em 2022 a gente teve diversas discussões relacionadas a essa matéria, mas em grande medida todas elas decorrentes da aplicação do princípio da anterioridade anual, né, em razão da publicação da Lei Complementar 190. Só que uma outra discussão que a gente está vendo ganhar força atualmente é com relação à impossibilidade, né, da Lei Complementar 190, que alterou a Lei Complementar 87 e incluiu o artigo 20A, a impossibilidade de vedação ao princípio da não cumulatividade, uma vez que a Lei Complementar 190, quando introduziu esse artigo 20A, impôs que os créditos relacionados às operações de aquisição ou os créditos relacionados às operações no estado de origem fossem utilizados apenas para pagar o débito devido ao ICMS do estado de origem, né? Impossibilitando a compensação com relação ao DIFAL devido ao estado de destino. Esse é um assunto bastante complexo também, obviamente, como a Dani colocou no início, apenas esse tema aqui seria um tema suficiente para uma pauta específica, mas analisando a norma, né, analisando as alterações à Lei Complementar 190, nos parece que, uma vez que eu tenho um único contribuinte, que é o vendedor, tanto do ICMS devido ao estado de origem quanto ao estado de destino, uma vez que eu tenho uma única base de cálculo, que nos termos do artigo 13, a base de cálculo, tanto do ICMS de FAO quanto de origem, é formada pelo GROSSAP da alíquota interna do estado de destino, e considerando que eu tenho um único fato gerador, que é a saída da mercadoria, né, seja em operação interna ou interestadual, nos parece que eu tenho um único imposto. E se eu tenho um único imposto, nos termos do 155 da Constituição Federal, eu não poderia negar o princípio da não cumulatividade para uma parte desse imposto. Então, nos parece que essa é uma discussão também que vem ganhando bastante força, não apenas pelo princípio da não cumulatividade, mas também por eventual ofensa aos princípios da isonomia e não discriminação de origem, uma vez que essa vedação do artigo 20A impõe uma situação mais gravosa às operações feitas em âmbito interestadual do que aquelas feitas em âmbito interno nos estados, uma vez que as operações feitas em âmbito interno seria possível a compensação do saldo de débito com saldo de crédito, ao passo que as operações interestaduais, o contribuinte teria vedado, né, esse direito, teria que pagar o valor do ICMS devido ao estado de destino. Me parece que essa discussão, Bruna, também vai existir agora em 2023, né, então seria o novo viés de interpretação passível de discussão e de apresentação de ações judiciais. Então o tema de FAO vai continuar, de fato, estando aí nas principais manchetes relacionadas à matéria. Muita coisa, muitas emoções, temas diferentes, e para complementar, não diria completar, mas complementar, porque a gente vai ter muito mais coisa ainda. Nós temos um outro assunto também palpitante, né, Bruno e André, que acho que foi comentado no nosso último podcast, a medida provisória que reinstituiu o voto de qualidade no âmbito do CARF, e desde então, e aqui nós trazemos esses comentários hoje aqui para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, de que essa questão vem sendo judicializada, então nós já temos a notícia aí de algumas liminares concedidas, outras negadas, basicamente com o objetivo de suspender os julgamentos que foram marcados no âmbito do CARF por toda essa insegurança. Claro, há diversos outros fundamentos jurídicos muito relevantes, mas para resumir aqui, não há dúvida em relação à grande insegurança que se fica. A medida provisória não é lei, ainda depende de aprovação, depende de muitas variáveis, tem um questionamento se ela poderia ser editada para tratar de matéria processual, se há relevância e urgência, considerando que a legislação foi muito debatida quando o voto de qualidade foi extinto, nos próprios projetos e trabalhos aí no âmbito da Câmara e do grupo de estudos, da comissão que foi criada por determinação do CNJ, em que essa questão da retomada do voto de qualidade foi afastada. Então, há muitas questões aí envolvendo, a questão vem sendo judicializada, com algumas liminares concedidas, outras negadas, e agora temos até uma ação direta de inconstitucionalidade, correto, Bruna? Proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Correto.
Correto, Dani, correto. O tema, ele vem sendo muito debatido e a gente teve notícias, né, na própria semana passada que foi bastante tumultuado em relação a, justamente, a judicialização, a impetração de mandados de segurança pelas pessoas jurídicas que estavam tendo seus processos, né, pautados no CARF, justamente por esse cenário em que a gente ainda não tem, né, a medida provisória ela ainda não foi convertida em lei e tem essa insegurança jurídica em relação se vai, se não vai ser convertida em lei. Alguns contribuintes conseguiram suspender o seu, né, o julgamento no CARF, outros contribuintes não, então a gente tem um conhecimento de liminares que foram deferidas, outras liminares que foram indeferidas, e eu acho que esse é o grande ponto também que está sendo discutido, a partir do momento que a medida provisória, eventualmente, ela não venha, né, ser convertida em lei, vão ser mantidos os efeitos dos julgamentos que já foram realizados, sob a égide aí do voto de qualidade, e como que vai ficar, se você teria uma violação, por exemplo, a própria isonomia entre os contribuintes que tiveram seus processos pautados, os contribuintes que não tiveram, então tem muita discussão bem importante envolvendo esse tema e com certeza vai continuar movimentando o judiciário. Então acho que até a ideia, né, de redução de litígios que a gente teve, né, nesse começo do ano com temas tão relevantes, por enquanto não é o que está sendo verificado. O que a gente está verificando é justamente a procura ao judiciário em relação a esse tema e também em relação ao outro tema que era PIS/COFINS receitas financeiras, que foi comentado no último podcast, que houve a revogação, né, havia sido instituída uma redução por meio do decreto no final do ano passado, no apagar das luzes de 2022, e com a redução das alíquotas PIS/COFINS receitas financeiras e do adicional frete marinha mercante. E o que nós estamos verificando? Nós estamos verificando justamente que com a revogação pelo decreto 11.374 de 2023, os contribuintes passaram também a judicializar essas duas discussões. Então, que eles têm que continuar, né, que eles têm que efetuar o pagamento PIS/COFINS, receitas financeiras e adicional da frete marinha mercante com alíquota reduzida, porque tem que ser observada a anterioridade nonagesimal para PIS/COFINS receitas financeiras e a anterioridade anual para o adicional da frete marinha mercante. Então, também temos liminares nesse sentido, já sendo proferidas, que a gente tem conhecimento, e eu acho que isso é só para demonstrar aqui para os nossos ouvintes o quanto que o ano pelo menos aqui na área tributária, ele está movimentado. Então, temos muita discussão aí já no judiciário em menos de um mês, que começamos aqui em 2023. E tivemos ainda notícia agora, recém-saída do forno, uma informação muito recente, da propositura de uma ação direta de constitucionalidade, né, pelo governo, justamente para buscar a declaração de constitucionalidade desse decreto em relação às receitas financeiras, né? Exatamente, da DIN da BIMAC, que é justamente para buscar a inconstitucionalidade. Então, um conflito temos aqui. Exato. Temos já esses dois cenários. É realmente muito movimentado. E André, o que mais você conta aqui para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes de novidades na área tributária neste início de 2003 tão movimentado? Dani, eu acho que um último ponto aqui seria as discussões com relação à MP 1159, né? A MP 1159 é aquela que alterou, ou pretendeu alterar, né, quando se convertida em lei, as leis 10.637 e 10.833, para fins de positivar a exclusão do ICMS da base de débito, né, da base de cálculo do PIS e da COFINS, e da base do crédito também do PIS e da COFINS. Então, a MP 1159, a priori, altera o artigo 1º das leis 10.637 e 10.833, para fins de positivar a necessidade de exclusão do ICMS incidente na operação da base de cálculo das contribuições. Esse termo incidente é uma novidade, né? Lembrando que no tema 69, muito foi discutido qual seria o ICMS passível de exclusão da base de cálculo, o embargo de declaração foi entendido que seria o destacado. Esse mesmo termo foi replicado na IN 2121 de dezembro do ano passado, mas agora via MP foi alterado para incidente. E altera também o artigo 3º, que é o que dispõe sobre os créditos de PIS e COFINS, para também tentar ali excluir o ICMS da base de cálculo dos créditos passíveis de apuração. Especificamente com relação ao termo incidente, Dani, se nós olhamos para a discussão da exclusão do ICMS, nos parece fazer sentido, né? Porque o destacado deixaria de fora as operações
cujo ICMS é recolhido por substituição tributária, ou por responsabilidade, como acontece, por exemplo, no armazém geral em operação interestadual. Mas quando olhamos para a base do crédito, isso causa, de fato, um impacto muito grande, porque, primeiro, que não existe essa assimetria entre débito e crédito na legislação do PIS e COFINS. A própria exposição de motivos, lá atrás, né, quando da edição das leis 10.637 e 2233, já deixou claro a ausência dessa assimetria. E o outro ponto de impacto é que não necessariamente o adquirente tem condições de verificar qual seria aquele ICMS, uma vez que ele pode ter sido recolhido por responsabilidade por algum outro ente da cadeia. E isso impacta não apenas o creditamento das operações com insumos ou de revenda, mas também o creditamento do próprio ativo, né, que, a despeito de ser via depreciação, leva em consideração o valor de aquisição, e uma vez que esse ICMS pretensamente deveria ser excluído do valor da aquisição, pode repercutir aqui também em um conceito contábil. Então, nos parece que essa MP aqui, ela também vai ser bastante discutível, em especial por conta dessas problemáticas que a gente indicou agora. Puxa, realmente, muitas novidades, muitos questionamentos, muitos pontos de atenção. Nós tentamos aqui trazer com a brevidade necessária a esse podcast os principais pontos que nós identificamos nessa última quinzena, mas realmente, como dissemos aqui, são pontos que merecem uma avaliação muito mais profunda. Cada um deles nos daria aí, um tempo de dedicação muito grande. Então, a equipe tributária do Machado Meyer fica à disposição para tratar de todos esses temas, cada um deles e os demais que apareçam, e eu gostaria também de agradecer aos nossos sócios, André e Bruna, por essa participação tão importante. Obrigada. Obrigada, Dani e André, foi realmente um prazer e com certeza vamos ainda falar bastante sobre as novidades aí, que esses julgamentos, né, tanto o julgamento quanto as novidades em matéria de legislação vão trazer para esse ano de 2023 que promete. Obrigado, Daniela, obrigado, Bruna, obrigado aos nossos ouvintes também e até o nosso próximo podcast. Até lá!